Pois é, esse será o meu segundo vídeo a respeito da vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ora, a semana toda tem sido engraçada, né? É a semana da choradeira na mídia brasileira. É interessante como os jornalistas eles se revelam, né? Eles se entregam. Ora, vamos supor que a Hillary tivesse vencido. O que não ia faltar era a comemoração dessa turma, né? Dizendo que o mundo tenderia a ser melhor com a vitória dela. Mas eu pergunto, melhor como? Ó, eu vou focar na guerra civil que ocorre lá na Síria, para que vocês entendam aonde quero chegar. Eu vou falar sobre aquilo que você não vai ver em programa jornalístico da TV brasileira, tá bom? Você não vai ver jornalista esquerdista que fica lamentando a vitória do Trump falando sobre o que eu pretendo dizer, tá? É simples. Aquela guerra civil, ela já dura vários anos, foi responsável pelo êxodo de milhões de pessoas, já gerando um problema internacional, inclusive na Europa, né, o chamado êxodo de refugiados, e muitas mortes. Pois bem, o governo Obama está muito metido naquilo, está extremamente envolvido nessa questão, devido ao apoio a grupos armados que combatem o governo Assad, o governo do presidente Assad. Eu não vou discutir se o cara é ditador, se o cara foi eleito democraticamente, o propósito aqui não é esse. Esses grupos rebeldes, muitos desses grupos rebeldes têm recebido apoio dos Estados Unidos. Recebem armas, recebem treinamento militar, financiamento. Qual que é a desculpa? Vamos derrubar o Assad e promover a democracia na Síria. Ao mesmo tempo, esses grupos combatem o chamado Estado Islâmico. Pois é, aquele bando de psicopatas, aquele bando de pessoas doentes, extremamente perigosas, que são uma ameaça ao mundo. Veja bem, não estou falando de ameaça à Síria, ameaça ao Iraque, ameaça ao Oriente Médio. Estou falando de ameaça global, pois eles são uma ameaça global. Eles estão dispostos a matar qualquer um que fica no caminho deles. Eles não se importam com ninguém, eles não se importam com eles mesmos. Pois é, basta ver as notícias, ver do que eles são capazes. Pois é. Ora, essa estratégia do Obama ela é cheia de imperfeições. Imperfeições que o jornalista esquerdista que lamenta a vitória do Trump não discute. Porque ele não fala isso no programinha dele. Ele está lá no programinha dele dizendo que a vitória do Trump é uma ameaça à paz mundial, só que ele não vai falar do que eu estou dizendo aqui, tá? É muito simples. Gente, não existe nenhuma garantia que muitas das armas que os Estados Unidos estão fornecendo para esses rebeldes não tenham chegado às mãos do Estado Islâmico. Não tenham chegado às mãos daqueles guerrilheiros loucos, daqueles fanáticos, daqueles insanos. Não existe garantia que eles não tenham tomado posse desses desarmamentos. Outra coisa, também não existe garantia que algum desses grupos rebeldes, supostamente a favor da democracia na Síria, na verdade não estejam fazendo jogo duplo. Ou seja, se fingindo contrário ao Estado Islâmico, mas, no fundo, esperando um momento para se juntar abertamente a eles. Pois é. Ou, secretamente, entregando recursos para eles. Pois é. Fingem combatê-los, mas na verdade os ajudam. Ou seja, não tem como saber. O Estado Islâmico, em parte, existe graças à estratégia fracassada do governo Obama. Pois é. Não há como garantir que realmente essa estratégia funciona. E essa estratégia contribui para que aquela organização terrorista, a ISIS, desapareça da face da terra. Não tem jeito. Ora, qual que é o objetivo da Hillary? O objetivo da Hillary é continuar com a estratégia e ampliá-la, criando inclusive zonas de exclusão aéreas. Áreas nas quais a Força Aérea da Rússia, que combate o Estado Islâmico e combate os grupos rebeldes, não poderia atuar. Pois é, a Rússia, aliada do governo Assad, que apoia o governo Assad com seus recursos militares. Pois é. Ou seja, o que a Hillary propunha, caso vencesse? O que ela pretendia fazer? Entrar em confronto com a Rússia na prática. Por quê? O governo dos Estados Unidos, a administração Obama,
quer a derrubada do Assad. E a Hillary ia prosseguir com isso. E tretando com a Rússia. É por isso que o Putin estava tão, digamos assim, Putin, né? Estava tão Putin por causa disso. Por isso que ele estava engrossando tanto. Ora, qual era a tendência disso? A tendência era, na prática, de um confronto armado com a própria Rússia. Agora vocês me digam, quem era a maior ameaça à paz? O Trump, que propõe o foco no combate ao Estado Islâmico, deixando o Assad de lado, ou a Hillary, que supostamente pretendia continuar a combater os dois? E aí, como é que fica? É tão simples de entender, né? É tão simples de compreender. Mas o jornalista esquerdista que adora berrar contra o Trump não fala sobre isso. Não fala sobre essa estratégia fracassada do Obama, que a Hillary pretendia prosseguir e ampliar. Não fala sobre isso. Não fala sobre essa contradição de apoiar grupos armados sem garantias de que eles vão mesmo lutar contra a democracia e eles mesmos não vão impor uma forma de tirania na Síria, pior ainda que o governo Assad. Pois é, esse é outro fato. O Assad é ditador? É. Mas eu pergunto, basta lembrarmos a história do século XX. Quantos ditadores que ao caírem foram substituídos por outros ainda piores? Fulgêncio Batista em Cuba era um ditador? Era. E quem o substituiu? Fidel Castro. Para se ter uma ideia, as prisões cubanas do governo Fulgêncio Batista não eram tão cheias de presos políticos quanto depois, no período posterior. Fidel simplesmente lotou as prisões cubanas. Botou mais gente presa por questões políticas do que o Fulgêncio Batista. Ele conseguiu ser pior em violações de direitos humanos do que o ditador anterior. E qualquer um de vocês, estudando a história do século XX, vão entender onde eu quero chegar. Nem sempre a derrubada do ditador significa que ele será substituído por uma nova ordem democrática. Pois muitas vezes o que acontece é um tirano substituindo o outro. E aquele que vem depois, várias vezes, consegue ser pior. Imagine o Estado Islâmico tomando conta de toda a Síria. Imagine. Aquela gente faz o Assad ser merecedor de um prêmio Nobel por direitos humanos. Simples assim. Mas Obama quer a derrubada dele. A Hillary pretendia derrubá-lo, pretendia prosseguir com essa estratégia. Estratégia que demonstrou ser um fiasco e estava apenas ajudando o Estado Islâmico, a qual, é claro, interessa a queda do Assad. Pois é. A Rússia não. O que a Rússia quer? O Assad no poder e, por motivos mais do que óbvios, o fim do Estado Islâmico, que é uma ameaça não apenas para a Síria, para o Iraque, que ocupa parte do território, pois é, e para o Oriente Médio. É uma ameaça global, é uma ameaça mundial, é uma ameaça para todos nós. Tá bom? Tá entendendo? Você compreende, esquerdista? Compreende como é que são as coisas? Então. Mas o Trump ameaça o mundo. O Trump vai provocar uma guerra nuclear. O Trump, no primeiro dia do governo, já vai atacar a Coreia do Norte. Ou vai atacar a China. Ou vai atacar a Rússia, claro. Né? Sei lá, a Venezuela, sei lá. O que vocês estão pensando? É só pensar um pouco, mas é claro que é difícil pensar, pois o que eu estou dizendo aqui não é tratado na mídia brasileira. Programas jornalísticos brasileiros não discutem essas questões. Não discutem o que estou falando. Os jornalistas brasileiros esquerdistas, que odiaram a vitória do Trump, não falam sobre o fracasso que é a estratégia do Obama na Síria, que é a estratégia do Obama no Oriente Médio. Não falam sobre isso. Pelo contrário, sempre trataram a Hillary como se fosse a tia May do Homem-Aranha. Colocaram ela como uma grande mulher, como uma simpática senhora e toda aquela bobajada. Trump não. Trump, um monstro politicamente correto. Pois é, aquele monstro do politicamente incorreto. Por defender valores conservadores. Pois é, conservadorismo. Tão detestado pela esquerda. Que adora chamar o cara de fascista, né? Mas não acharia reprovável se ele fosse comunista, né? Isso que é interessante, né? Sempre aquele negocinho.
comunismo é legal, mas o fascismo é uma coisa deplorável. Se esquecendo que ambas as ideologias são antiliberais e anticonservadoras. Pois é só estudar um pouco, né, o esquerdista. Mas é difícil, né? É difícil você estudar. E você fica aí, acreditando naquela mídia falsamente direitista e falsamente conservadora, que, segundo você, contribuiu para a queda da Dilma. Pra cima de mim? Ah, vai. O que não faltou por aí foi jornalista lamentando pelo impeachment da Dilma. Todos nós sabemos disso. Até você, esquerdista, sabe disso. Tá bom? Pois bem, é o que eu tinha para dizer. Eu estou apenas falando sobre o que você não viu em programa jornalístico, tá? Sobre a guerra na Síria e sobre o que a Hillary pretendia prosseguir. Aliás, sobre a Hillary eu vou deixar um link bem interessante abaixo, né? Um site em que fala sobre o papel dela no conflito na Líbia. É bem interessante. Você entendeu como essa mulher é competente, né? Pois é. E, bom, é o que eu tinha para dizer. Talvez eu faça um outro vídeo no futuro sobre esse assunto, né? Vamos lá, vamos seguir. Me chama de fascista. Me chama de direitista, reacionário. Me chama de pobre de direita, me chama o que você quiser. O que não muda aqui é que, mais uma vez, a esquerda sofreu uma derrota. Pois a vitória do Trump tende a repercutir aqui no Brasil. Inclusive nas eleições de 2018. Pois é. Então, o esquerdista de plantão, presta bem atenção. É melhor você já ir se acostumando. Pois é, já ir se acostumando. Pois nas eleições para presidente de 2018, o resultado pode ser bem desagradável para você. Até mais, pessoal.